Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Hoje é dia 2 de julho, bem-vindo, julho, mês de julho. Que Deus abençoe vocês. Aqui são 19 horas e 38 minutos. 1 hora menos de Brasília, e esse livrinho sobre perguntas e respostas, a mensagem é 18. Como posso lidar com estresse? Eu vou fazer a 18 e a 19 e vou tentar fazer o mais rápido possível. E aí, eu vou adaptar essa mensagem para todo tipo de estresse que você possa estar passando. Ó, eu sentia tanta pressão que muitas vezes tinha vontade de chorar e gritar ao mesmo tempo. Sharon. O estresse não diminui quando você fica mais velho, o que muda são os motivos. James. Essa mensagem é para adolescentes, mas eu vou adaptar um pouco. Ó, reticências, né? Eles, não sei quem, querem que eu me destaque. Esperam expectativas sobre você. Esperam algo, né? Esperam um resultado X. E eu me sinto pressionada a agradá-los. Quem diz é a Sandra. A Ana diz assim: eles me pressionam a superar alguma coisa, não sei, um resultado anterior, enfim, a superar alguma coisa. Aqui a Naomi diz: mesmo que você tenha bons alvos na vida, algumas pessoas, alguns fazem você se sentir como lixo. Se não se empenhar pelos objetivos que eles acham ser os melhores para você. Como o estresse afeta você? Aí o Kevin diz: se você não age como eles, é excluído. Aí o Aaron diz: ó, como ele lida com o estresse. Todo dia enfrenta a tentação para beber e fazer sexo. Às vezes é difícil resistir ao desejo de fazer essas coisas. Então, às vezes aqui dá a impressão que também, olha, outra coisa que ele coloca, que não é só o estresse que é o problema, mas a consequência do estresse também, quer dizer, a válvula de escape, né? No qual vai gerar mais problemas. Aqui a Alexandra fala que tem alguma coisa que deixa ela muito estressada, é a pressão para fazer alguma coisa. Alguma coisa que todo mundo está fazendo, ela não. E aí, às vezes, isso gera, aqui que diz uma outra menina, a Cristina, ela diz que às vezes essa pressão por não estar fazendo isso gera maledicência. Então, além do estresse, da pressão, ainda a maledicência. Alguns têm que lidar com os escapes gerados pelo estresse, que às vezes esses escapes são alguns pecados. E aqui
Tem umas causas de estresse que são algumas épocas da vida. Épocas de prova, ou de grandes expectativas das pessoas sobre você. Corresponder às suas também próprias expectativas, que são muito elevadas. Aqui, assédio sexual, bullying, enfim, e outras coisas. Aqui diz que é normal ter que lidar com algum tipo de estresse, principalmente quando você está concluindo alguma coisa na sua vida. Eclesiastes 7:7. A mera opressão pode fazer o sábio agir como doido. Mas não é preciso deixar que isso aconteça, o segredo é aprender a controlá-lo. Não é, eu creio assim, controlar de que jeito, né? Porque se você esconder essas coisas, você acaba ficando doente, porque abaixa a imunidade e pode gerar vários tipos de doenças, entendeu? Então, não é controlar, mas não dá para controlar o estresse. É uma energia, sabe, alguma coisa que você vai precisar extravasar de alguma forma. Mas não precisa ser através de um pecado. Aqui, acho que ele já vai indicar algumas coisas. Exercício físico, por exemplo. Tem um rapaz aqui fazendo exercício físico, é ótimo. Dormir o suficiente toda noite. Orar. Chorar, né, no colo do Senhor. Conversar com alguém quem você confie. Identifique as causas. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Provérbios 22:3. Não demore a agir. Não fique adiando. Peça ajuda. E aí o 19 devo largar? Largar o quê? Não sei. Aqui tem um rapaz, nossa, com uma mochila muito pesada. Ele tem uma mochila nas costas, em um dos braços, assim, ele tá cheio de coisa segurando e vem uma senhora de óculos colocando outra pilha de coisas em cima dele. Tipo assim, já não tá pesado, vou colocar mais um pouquinho. Você acha que deve... Peraí. Não, vou ler essa frase aqui da Rachel, que ela diz: às vezes eu ficava tão estressada que nem queria sair da cama. Eu pensava, por que preciso ir a tal lugar? Não sei, vou adaptar isso, tá? Ela sentia aqui que as coisas, aqui no caso é a escola, né? Porque esse livro aqui é para adolescentes. Diz assim: por que preciso ir à escola para aprender coisas que nunca vou usar? Talvez você sinta isso em relação a algum lugar no qual você está indo e não está evoluindo. Não está tendo utilidade.
Muitas vezes eu não aguentava mais ir a tal lugar, queria largar tudo. Achava que não me ajudava em nada. Assim diz, eu tinha vontade de desistir. Será que é a hora certa de largar? É porque é a hora certa ou porque não aguenta mais? É porque é a hora certa ou porque não aguenta mais? Antes de responder, precisamos saber o que significa largar isso. Largar isso, eu não sei o que é, entendeu? Qual a diferença? Você conseguiria explicar a diferença entre sair e largar? Aqui é: você já atingiu seus objetivos? Aqui ele fala: você será igual a um passageiro que pega um trem sem saber para onde quer ir. Então, por isso você precisa saber: já atingi meus objetivos? Para que você não pegue um trem que você nem sabe para onde vai. Algumas pessoas vão lhe dar conselhos, mas no fim das contas, quem tem autoridade para dar a palavra final? Quem tem autoridade para dar a palavra final? Por que você quer largar isso? Cuidado para não se enganar. Jeremias 17:9. O ser humano tem a tendência de apresentar bons motivos para justificar decisões egoístas. Tiago 1:22. Escreva abaixo os motivos que você considera justos para sair antes de. Escreva alguns motivos egoístas. Primeiro, você escreve os motivos justos. Esses são motivos justos. Depois você escreve, esse eu acho que são os motivos que são egoístas. Qual o problema em desistir? Aqui fala: largar é como pular de um trem antes de chegar ao seu destino. O trem pode ser desconfortável e os passageiros talvez não sejam simpáticos. Mas se você pular do trem, com certeza não chegará ao seu destino e é provável que se machuque gravemente. De modo similar, se você desistir, não vai atingir seus objetivos e sofrerá problemas a curto e a longo prazo. Problemas a curto prazo. Quais são? Encontrar algo igual, não sei. Problemas a longo prazo. Alguns problemas na saúde. Benefícios de não desistir. Quais são os benefícios de não desistir? Lembre-se, seu objetivo é ter um grau de instrução que lhe seja útil.
Não vá ao outro extremo de ficar no trem para sempre só para fugir das responsabilidades. Então, assim, você não pode ficar em alguma coisa só porque você tem medo de uma mudança. Porque quanto melhores são as coisas, mais encargos elas geram responsabilidades, né? É como eu tô vendo assim, que você é um simples funcionário, de repente você vira um gerente. A cobrança vai ser maior. É tipo isso. É impossível fugir dos problemas, diz Ramona. A Rachel diz: aprendi a ser perseverante e determinada. Também aprendi que gostar ou não de algo depende de você. O John disse: agora sei que, se me esforçar bastante, conseguirei alcançar meus objetivos. Ele também dá um conselho aqui, se você não gosta de coisas muito longas, para fazer processos mais rápidos também, que dão resultados mais rápidos. Talvez seja isso, né? Não sei se você é uma pessoa que gosta de resultados rápidos. Aqui também, você gostaria de perguntar a alguém sobre esse assunto? Aqui fala, você precisa, eu tô parafraseando, você precisa tirar proveito das críticas e se expressar de um modo claro e lógico. Você acha que você tem melhorado a sua habilidade de resolver problemas? Você acha que tem amadurecido? Você acha que tem fortalecido suas convicções religiosas? Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim posterior de um assunto do que o seu princípio. Melhor é aquele que é paciente do que o soberbo no espírito. O fim posterior será muito melhor para você. Amém. Aqui fala que de repente você pode odiar, sei lá, uma ideia ou o lugar onde você está, não sei o que. Às vezes por causa de alguém. Pode ser alguém que esteja no mesmo nível que você, inferior ou superior. Aqui tem uma pergunta que eu vou mudar um pouco, aliás, bastante. Talvez essa situação queira te ensinar alguma coisa. E por que é importante? Porque Deus acha importante, né? Como a academia, né? Eu tenho visto. Parece que a gente entra numa academia e Deus fala assim, você fala assim, eu quero treinar a perna, eu quero treinar a perna. Aí ele fala assim, você vai treinar só braço. Ai, não, eu não quero. E aí você fica detestando, entendeu? Porque ele manda você treinar aquilo que você não quer. E talvez aquilo que você mais tem esquecido. E às vezes a gente acaba treinando mais aquilo que já está bem treinado. Esse que é o problema, né? Por exemplo, se você sempre treina a perna,
ela já está bem desenvolvida. E Deus quer desenvolver as partes da nossa vida que estão um pouco atrofiadas, porque a gente não leva jeito, a gente não gosta, às vezes dói, né? Sei lá, a gente já pode ter tentado e não deu certo, então a gente fica com aquele medinho, né? Ou medão mesmo. E aqui fala, é importante você ter uma ideia do tipo de, não sei o que você quer para você. Depois de que você superar essa fase. Qual o tipo de, se é trabalho, tipo de trabalho, o tipo da moradia, relacionamento, não sei, sabe? Então, assim, ter na sua mente, na sua ideia. Porque esse momento, essa fase vai passar. É bom sonhar, né? É bom que você ore, é bom que você tenha em mente aquilo que você quer. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus sempre quis que a gente pedisse, que a gente batesse. E ele pediu que a gente pedisse, né? Então, realmente é importante. Eu vi um pastor falando assim, as pessoas falam que não se deve ficar pedindo as coisas para Jesus. Mas se eu não pedir para Jesus, vou pedir para quem? Para o diabo? Assim, não, realmente tem que ter essa ideia do que você quer, porque o deserto ou esse estresse, essa pressão vai passar. E você tem que saber, como ele fala do trem, para onde que você quer, para onde esse trem está indo. Porque não é possível que você vai sofrer assim, sem ter uma ideia, né? De por que você está sofrendo. Não, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo, né? Você tem um propósito, você tem um lugar onde você quer chegar, né? Para que a vida não seja um trem desgovernado ou haja outras pessoas, sabe, dirigindo esse trem e você, sei lá, não seja pego de surpresa para chegar num lugar onde você fala, agora eu vou ter que descer e ficar aqui. Então, né? Como ele fala do estresse, eu vejo o estresse que às vezes que é uma situação que você talvez não esperava, talvez uma situação que pode até ser que você esperasse, mas talvez não pensasse que fosse tão difícil assim, né? Mas isso aí passa, né? O que não passa, eu acho que na vida da gente, é o nosso foco, né? Dentro do propósito, dentro do foco que a gente tem, a gente vai ter tanto a bonança quanto os tempos bons e os tempos difíceis, né? E quando você tem em mente onde você quer, não é só onde você quer chegar, né? Porque dá a impressão que é sempre para frente, né? Parece que nunca chega. Mas é uma paixão, um ideal, algo no qual você realmente, sabe, acredita. Isso muito provavelmente pode estar correlacionado às suas convicções religiosas, pode estar ou não, enfim. E isso. Agora, uma coisa é a seguinte: mesmo no meio da pressão, no meio do estresse, eu acho que a gente tem que achar o meio de ser feliz, entendeu? Porque senão a felicidade ela fica sempre no amanhã e ela nunca chega.
né? É isso. Aqui ele fala muito que dá a impressão, né, que o estresse é um fator que vem de fora para dentro, né? Mas também pode ser autocobrança, pode ser algo de dentro, né? E se a pressão é de fora para dentro, a gente tem que aprender a se agasalhar, então, que nem um vento frio, né? A gente tem que aprender a conviver com ele do modo mais leve possível. Não se importando, né? Não ligando, né? E é isso. Vamos ver qual que vai ser, ó, o próximo tópico, o 20. Como posso me dar bem com, aqui no caso é uma autoridade. Daí que tem um rapaz e ele tem alguém nas costas dele, que é essa autoridade. E ele não vira o rosto, né? Mas ele só vira os olhos assim meio para trás, sentindo que tem alguém nas costas dele. E se sentindo assim um pouco incomodado, talvez, ou tipo, ele chegou, tá me observando, ou tá me analisando, algo do tipo. E parece que o estresse continua, né, na mensagem 20. Porque gera um pouco de estresse, essa sensação de ser analisado, né? Essa chegada de surpresa aqui, ó. É isso. Tchau. Deus abençoe você.